Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Bruno Zayer. Eu vou pedir para ele se apresentar, pessoal. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje pós-festa junina dos meus filhos, então eu juro que não é Covid, eu juro que não é gripe, é só um pai babão. Meu nome é Bruno, como as meninas falaram, eu sou obstetra, sou ginecologista, tenho área de atuação em medicina fetal e cardiologia fetal. Dentro da ginecologia obstetrícia eu faço toda a parte de rotina de pré-natal, de saúde da mulher, e dentro da medicina fetal eu também trabalho com procedimentos em medicina fetal, então cirurgia intraútero, coleta de exames fetais dentro do útero. Hoje eu ajudo a Isilda lá no São Lucas com a coordenação da maternidade, da nossa maternidade querida aqui de Santos, e sou coordenador da medicina fetal lá do Serviço da Saúde Imagem, que é uma clínica de apoio em diagnósticos por imagem. Então quero dizer que é uma honra estar aqui, carregando essa pequena bagagem, e trazendo um pouquinho aí de ajuda para as mães, para os pais e ajudando nessa rede de apoio linda online que vocês estão estruturando. Muito obrigada por ter topado. Nós separamos alguns pequenos tópicos aqui para a gente poder conversar nessa tarde. E o primeiro que a gente queria falar era da importância do pré-natal. Bom, pré-natal, como o próprio nome diz, pré-natalidade, pré-nascimento. Então, o que a gente entende como pré-natal? Seriam as consultas obrigatórias. Hoje existe uma certa divergência sobre o que é o ideal, o número de consultas, mas gira algo em torno de 6, onde o pré-natal particular ou da rede privada, que prima um pouquinho mais refinar, busca em torno de 9 consultas. É onde a gente vai dar boas condições para um nascimento. Então, tudo que a gente faz no pré-nascimento visa proteger o binômio materno-fetal de infecções, de prematuridade, de alterações que levem a risco de vida materno ou fetal, ou neonatal, melhor dizendo. E não é só aquela consulta de vamos pesar, vamos medir a barriga e vamos ver a pressão da mãe. Não, é uma consulta onde a gente procura os aspectos psicológicos, de aceitação, de ansiedade, de riscos, de troca. Eu acho que a maior escola para o médico também estar em ouvir essas mulheres que estão se tornando mãe. Então, o pré-natal, basicamente, é esse encontro, essa conversa que a gente tem antes do nascimento para proteger esse binômio materno-infantil. Tem uma gestante esses dias que me procurou pelo Instagram para falar que qual o medicamento que eu indicava para ela, que ela está com crise de ansiedade, acho que ela está com 25 semanas, porque o médico dela não quer passar de jeito nenhum. Eu falei, olha, não tem como te passar um medicamento sem te conhecer, eu não sou ginecologista também. Aí eu orientei ela a trocar de ginecologista. Falei, se você acha que você precisa de uma medicação e ele não tá te... que ela achou que ela tá com muita crise de ansiedade à noite, tudo. Ele não está conseguindo Então, compreender, ela tem que se identificar, né, com o médico. Eu acho que medicação para ansiedade na gravidez, ela tem o papel dela. Uma gestação segura, saudável, ela precisa de, eu vou por aí, 3 pilares, mas a gente sabe que tem um quarto pilar. Boa alimentação, boa hidratação e atividade física. O quarto pilar seria tudo que a gente agrega. Então, eventualmente, medicamentoso, eventualmente, terapias, eventualmente, meditação, eventualmente, um novo a fazer, eventualmente, tirar a mulher do emprego, eventualmente, colocar a mulher de volta no emprego e, muito fundamentalmente, a rede de apoio. Eu acho que a medicação, ela tem o papel dela fundamental e isso a gente nunca vai questionar. Mas é muito mais importante do que a gente só pensar na medicação, é a gente deixar a medicação como algo de exceção, como algo onde já esgotamos tudo que poderíamos fazer, já fizemos ela fazer atividade física, a gente já fez ela sair do trabalho, ou sair do home office e voltar para o trabalho, ou o marido está dando apoio, os filhos estão de banho tomado e a gente percebe que aquela ansiedade não cessa. Daí sim a gente pode pedir ajuda para terapia, que hoje a gente tem pessoas lindas fazendo serviços e atendimentos maravilhosos em terapia pré-natal, e sim para o psiquiatra.
Eu prescrevo, óbvio, mas a gente sabe que o psiquiatra vem acrescentar muita coisa. E, fundamentalmente, buscar de onde está vindo essa ansiedade. Será que às vezes não é uma falta de suporte, às vezes não é uma falta de apoio, às vezes ela não está com medo do médico dela não estar disponível na hora do susto. Então, eu acho que cabe medicação quando a gente já tiver Necessário. esgotado tudo que a gente precisa. Talvez a mulher, ela se sentir segura, diminui essa ansiedade que ela tá sentindo ou passando, né? Perfeito. Eu acho que ela ter um bom alicerce para a gravidez e conseguir dividir isso, tanto com o médico, quanto com a família, quanto com a mãe. Às vezes eu me deparo no consultório a paciente com lágrima nos olhos e eu fico lá, por quê? Mas tá tudo bem, por quê? Daí, na consulta seguinte, que ela vai sozinha, minha mãe falou que eu não vou conseguir parto normal porque eu sou muito fraca. Isso tem um impacto muito forte, né? Tem um impacto muito forte. E você imagina que ela passou ali um mês, às vezes, remoendo. Hoje, como eu tenho minhas pacientes já no Instagram, tenho minhas pacientes no WhatsApp, a gente tem essa proximidade, eu consigo chegar, acabou a consulta, eu falo, o que foi que aconteceu? Você já sabe o que ela tá sentindo, que não foi legal. Exatamente. E isso traz a paciente para muito perto. Quantas vezes eu não respondo mensagem 10 horas da noite? Bruno, não tô bem, não tô me sentindo legal, não tô me sentindo segura, fiquei remoendo aquilo. Bruno, a gente tá no meio da pandemia, meu filho vai nascer, eu não sei o que eu faço. Às vezes uma palavra de conforto, às vezes uma troca de experiência, às vezes eu virar e falar, eu também tô com medo. É o suficiente. Você já conforta aquela pessoa e aquela crise acaba diminuindo, né? 3 semanas atrás eu tava com uma paciente internada já umas 2 semaninhas. Eu conseguiria deixá-la em casa. Era uma pré-eclâmpsia, uma paciente muito querida, que eu não vou falar o nome dela, mas é uma paciente muito querida que eu até poderia deixá-la em casa. Mas eu até comentei com ela. O marido dela estava passando um período fora do país. Eu com um quadro de pré-eclâmpsia que pode descompensar de uma hora para outra. Sim. Como eu não vou ter a humanidade de manter ela confortável, internada, com a enfermeira medindo a pressão, podendo ajudá-la a dormir com remédio de ansiedade, já que a gente tocou nesse assunto de medicamento, e como que eu não vou permitir que ela esteja com a rede de apoio dela perto dela, mas não obrigatoriamente morando na casa dela. Sim. Eu mantive ela internada, ela ficou 2 semaninhas, parece que o bebê sabia o que estava para acontecer, a placenta sabia o que estava para acontecer, com 33 semanas tudo desandou, o marido tinha chegado há 2 dias e a gente precisou ir para o parto e deu tudo certo. O bebê deve estar para ter alta por agora e foi um caso feliz, de um caso grave que não pôde ser parto normal, que o bebê foi para UTI neonatal, mas que está todo mundo com sorriso de orelha a orelha. Porque deu tudo certo. Que ela se sentiu segura, né? Aí conseguiu segurar 2 Exatamente. semanas, que se ela tivesse em casa, talvez com ansiedade e tudo, poderia ter ido. A Desandar. Antes, pressão né? subia. Exatamente. Pela ansiedade, às vezes o bebê ia nascer mais prematuro. Exatamente. Isso é muito bom, né? Ter essa conexão com os pacientes e aí essa humanidade, né? Igual você falou. E tentar entender as necessidades. Tem paciente que precisa disso. Eu tenho uma história de uma paciente que eu fiz ultrassom nela 3 vezes por semana, até 12 semanas. Porque ela já tinha perdido 3 bebês. Tadinha. Até a 10ª semana. Daí, na época, a gente conseguiu diagnosticar a patologia de base dela, que eu também não vou falar o que é, porque senão vai ficar parecendo que todas as mulheres que tiveram 3 perdas têm esse diagnóstico. O pessoal vai associar isso. Mas a gente fez ultrassom toda semana, 3 vezes por semana, para ela ter esse conforto. Com 12 semanas, morfológico normal, ela já estava usando a injeçãozinha dela, seguiu a vida. E teve um nenê lindo e depois a gente conseguiu manter um ultrassom a cada 2 semanas apenas. Eu não posso fazer isso para todas as pacientes. É inviável, né? Inviável. Mas para algumas pacientes a gente precisa olhar com outros olhos. Aliás, todas as pacientes a gente tem que olhar com olhos diferentes, mas para algumas pacientes a necessidade é diferente. Como eu tenho paciente que eu falo, eu preciso te ver em 1 mês, ela volta depois de 7 semanas. Eu preciso te ver em 2 semanas, ela volta depois de 1 mês. Eu preciso te ver semana que vem, ela volta com 40 semanas. Tem as desencanadas também. Sim. Né? E essa paciente, não é legal eu trazer ela toda hora para perto de mim, porque essa é a paciente que às vezes eu vou desencadear uma crise de ansiedade nela, porque ela fica pensando, Nossa, ele mandou eu voltar antes. o médico tá vendo coisa errada. Ele não quer me contar, ele tá vendo alguma coisa de errado e não quer me contar. Exatamente. Aí você já vai começar a plantar uma sementinha nela que nem existia, né? Exatamente.
Minhas pacientes viram minhas amigas, os maridos das minhas pacientes viram meus amigos, a gente fica prometendo fazer churrasco, a gente nunca consegue, porque minha agenda é uma Agenda é uma caca. loucura, né? Mas eu falo que acho que não tem nada mais especial do que você estar no parto de uma mulher, ver aquele pai nascer, ver aquela mãe nascer. Então eu me considero da família. Com certeza. Então eu vou lá, quando eu vejo que tá comendo coisa gostosa, eu falo, "Ô, traz um pouco aí pra mim." Ou se tá grávida, eu falo, eu tô vendo que você tá comendo isso daí, não é pra tá comendo. Já fica vigiando, né? Não, mas elas já te marcam, que eu já reparei. Elas estão comendo coisa errada. Ai, doutor, não vai me dar uma bronca, direto. E é assim, 10 stories de coisa errada, um dia na academia e fala, viu, doutor, eu tô na academia. Na maior cara de pau, né? E a gente falou do pré-natal, que é importante fazer. O quanto que é importante a consulta quando a mãe já tem o desejo de engravidar, o quanto que é importante uma consulta antes, você se preparar antes na gestação planejada, né? Óbvio. A mulher tem que procurar o médico e ele tem que avisar que ela quer engravidar, isso impacta na qualidade da gestação? Sim, essa seria a consulta que a gente chama de pré-concepcional. A consulta pré-concepcional, ela deveria ser feita 3 meses antes, independente da rotina ginecológica da mulher. Normalmente a gente casa, né? A gente aproveita, já colhe preventivo, faz os ultrassons, busca já trazer essa mulher para uma gravidez onde a gente não fique só olhando para o bebê. Porque a gente esquece muito disso, né? A gente esquece que a mulher não é só um colo do útero, 2 mamas, uma vulva e pronto, consulta ginecológica, acabou. Não, eu preciso saber. É hora de você engravidar? Você quer engravidar? Eu tenho paciente que fala assim, Bruno, quero engravidar. Tá? E você já falou com o teu marido? Não, ele não quer. Ah, é complicado, né? Não, eu já falei com ele, mas meu problema está sendo no trabalho, que eu acabei de ser promovida e meu presidente, a quem eu me reporto, não pode saber que eu vou engravidar. Às vezes eu falo, será que não vale a pena esperar uns 6 meses? Sim. Você não quer trazer teu marido aqui pra gente conversar? Às vezes a gente precisa, não é intervir, mas às vezes a gente precisa ter essa troca de... Auxiliar, né, nessa decisão. Porque muitas vezes, e isso é muito comum, a mulher verbaliza alguma ideia ou algum ideal pela primeira vez na tua frente no consultório. E daí você tá pensando que ela vai vir lá só para colher a rotina, mas daí do nada ela pega e solta. Mas eu quero engravidar. Ela nunca falou isso em voz alta, nem com a melhor amiga dela. Às vezes o marido dela também quer que ela engravide e os dois estão achando que ninguém quer que engravide. Então por isso que o nosso papel nessa consulta pré-concepcional é ajudar ela a entender esse momento dela, que normalmente o comum é o casal procurar a gente, colocar a rotina ginecológica dela em dia, preventivo, ultrassons, parte hematológica e um exame muito parecido com o da primeira rotina de pré-natal. Por quê? Eu preciso saber das sorologias dessa mulher. Se ela tem contato com tóxico, se ela já vacinou para rubéola, se ela já teve contato com citomegalo, se ela já é vacinada e imunizada para hepatite. Porque eu não quero descobrir que ela nunca teve contato com rubéola já grávida. Eu não quero que essa mulher se exponha sem saber os riscos. Sim. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa conversa antes dela engravidar. Então, essa consulta pré-concepcional, normalmente a gente sugere que sejam 3 meses antes, porque daí dá tempo da gente colher sorologias recentes e falar... Comece a tomar o ácido fólico ou metilfolato, dependendo de cada mulher. Vamos tomar ômega, vamos colocar tua vitamina D em dia, vamos colocar B12 em dia. São coisas que valem a pena a gente conversar antes da gravidez e não no dia do beta-HCG positivo, porque às vezes eu tenho que mudar a vida dessa mulher drasticamente. E aí, às vezes, pode gerar uma frustração, né? Exatamente. É importante preparar ela no melhor Mandar cenário. uma gestante fazer dieta é complicado, né? Tem uma amiga nossa que teve bebê, ela teve diabetes gestacional nas duas. Nossa, ela... Os 2 bebês dela nasceram prematuros, 34, 35 semanas, mas, gente, você falava pra ela que ela não podia comer o macarrão, o pão dela, Era o fim. ela comia escondido e ela, nossa, deu um trabalho pra ginecologista dela, que teve que nascer prematuro os bebês, porque acho que dá uma vontade ali. Enlouquecida, né? A vontade que dá, né? Porque a placenta, ela faz aquele hormônio lactogênio placentário que faz a glicemia da mulher ficar muito maluca e faz a liberação da insulina ficar muito maluca e faz a forma de estocar muito maluca e mexe com o desejo alimentar.
E a fome, o centro da fome no cérebro está muito pertinho do centro da ansiedade, muito pertinho do centro da depressão. Então fica tudo muito confuso. Ela não entende o que está acontecendo, aquele boom de hormônios. Exatamente. E a gente vem de uma cultura permissiva, né? A mulher que está grávida, ela é endeusada. Ela pode tudo. Ela pode Tem tudo. os desejos, né? Tem os desejos e tem, principalmente, poder oferecer isso para aquela mulher que está Sim. carregando a vida. Não tem nada mais bonito do que a gravidez Sim. e a forma como uma família vê aquela gravidez que está vindo. Então, você quer agradar Sim, e a mulher quer receber. sim. Então, você tira algo cultural, que é poder comer por dois. E nisso, minhas pacientes me conhecem que eu sou um carrasco. Eu sou um carrasco. Minha balança já deve ter umas trincas lá só de ódio, assim. Elas olham, já chegam com ódio da sua balança no consultório. E existe essa polêmica que o pessoal fala, se você ficar com vontade, exemplo, de comer morango, a sua criança vai nascer com uma manchinha de morango. As mães perguntam isso e tem muito esse mito aí, né, na Sim, sociedade. Sim. E é muito engraçado isso, porque às vezes os desejos do que quer comer são São as coisas estranhos. mais esdrúxulas. Eu tenho paciente vegana que come carne na gravidez e depois fica passando mal horrores. E eu tenho pacientes que descobrem a gravidez porque nausearam com alguma coisa que adorava comer. Qual que foi o caso que, assim, mais estranho de desejo que as suas pacientes já relataram para você? Minha paciente vegana que queria comer carne e ela narrava que queria que fosse bem sanguinolenta. Gente, olha... Eu tenho uma paciente recente também que falou que queria comer aquele, eu não sei se pode falar marca, mas um miojo de chocolate. Nossa, eu vi essa. O marido saiu dela, a hora assim. que olhou pra ela, fez assim, até uma cara de... Estranho, né? Mas tem histórias muito boas dessas. E em relação aos tipos de parto? O que as pacientes preferem? Elas já chegam no consultório, eu quero tal tipo de parto. A grande maioria quer parto normal. Não sei se dá para eu fazer essa estimativa, essa divisão em um gráfico. Mas se eu fosse chutar, pelo menos do meu consultório e da maternidade que eu ajudo a dirigir, eu falaria que 70%, 60% que é parto normal. Daí desses 60%, eu vou colocar 20% que é cesárea. Então a gente teria aí só 20% que fala, Bruno, o que quiser que seja, vai ser. Essas normalmente são as pacientes que conseguem parto normal. Essas dos 20% que tiver que ser, vai ser. Que a paciente cuca fresca, desencanada, não é estudante de Instagram, não é estudante de Facebook, não é estudante de Google. Essa é a paciente que... Acredita no médico que ela vai. E o que der na telha do dia do parto vai ser, sabe? Entrou em trabalho de parto, em 3 horas está nascendo. A paciente da cesárea que quer a cesárea, esses 20% ou 30% que querem cesárea, é sempre um parto tranquilo. É aquele parto que a paciente já vai, né? Se às vezes você fala, você não quer mudar, você não planeja. Não, porque às vezes já vem de família, às vezes ela já tem uma cesárea anterior que foi ótima. E é tranquilo para ela, e às vezes é aquela mulher que gosta do controle, de saber quando nascer, que tem alguma história traumática carregada de uma amiga que teve algum parto que foi mais tumultuado, um parto que foi mais crítico, um parto que foi mais violento, ou um parto que não terminou bem. E daí essas 60% aí dessa pizza que eu fatiei, né, que querem parto normal, é uma mistura de emoções, porque a gente... nessas últimas décadas, doutrinou a falar para a mulher, ou melhor, doutrinou as mulheres de que elas vão tentar ter o parto normal. Esse tentar me dói quando a paciente fala, o que você quer? Bruno, eu quero parto normal, né? Mas vamos tentar. Não é tentar. Sim. Eu não sei se eu sou muito focado e eu acho que nosso pensamento tem que ser vamos, e se não der, não deu. Sim. Porque a gente já tem plano B, que é a cesárea. E eu não tenho nada contra a cesárea, pelo contrário. Eu acho que a cesárea é um método seguro que não precisa ser marginalizado, não precisa ser demonizado para a mulher que quer ou para a mulher que precisa. Quando bem indicado, né? Se está bem indicado, perfeito. Mas a mulher que quer parto normal, ela não precisa falar que vai tentar. Ela vai falar que vai ter. E se não for pela via vaginal, que seja um parto lindo, acolhedor de uma mulher que foi para o parto normal. E que não aconteceu porque não deu. E que tudo bem virar cesárea, né? E que tudo bem. Porque não existe
talvez, entrega maior para uma mulher do que passar por uma cirurgia para fazer o filho dela vir bem. Eu acho que essa talvez seja o maior exemplo de sacrifício que a gente tem desde a crucificação de Cristo, independente de religião. Porque daí a gente não está falando só de religião, mas é de entendimento pessoal, do que uma mulher que topa ir para uma mesa de cirurgia para tirar o filho dela com saúde. É o amor de mãe, né? É o amor de mãe. Se fosse homem a parir, gente... Não, por isso já que tinha homem não acabado a engravida. humanidade. Não ia A aguentar gente- a dor do parto, que eu- dá uma febrinha, já tá lá morrendo, né? Eu com a voz assim, pós-festa junina já colhi 2 testes de Covid, imagina? Meu Deus. A mulher geralmente é mais forte, mais resistente pra dor, pra adversidade, sabe lidar melhor, né? Sim. Exercícios na gestação. Maravilhosos. Mas depende. O que eu acho de exercício na gravidez? Primeiro que não é tudo que está liberado para todas. Exercício na gestação é uma coisa que faz parte daqueles 3 pilares que eu comentei, né? Com o tripé que eu comentei de uma gravidez segura. Mas às vezes o exercício para a mulher vai ser só ficar assim sentadinha na cama dela. Vai ser só colocar um pedal na frente dela com um tom de fisioterapia. E às vezes vai ser uma musculação pesada. O que a gente sabe? Cientificamente, isso não é achismo. A placenta desoxigena em exercícios de alto rendimento. Então, aquela paciente que gosta de correr 10 km só para aquecer, quando ela chegar ali em 26, 28 semanas, ela vai começar a ter restrição de crescimento por desoxigenação placentária. Então, é muito interessante, é muito importante que ela tenha ciência de que ela tem que tirar um pouquinho o pé, diminuir um degrau na intensidade dos exercícios. Eu não gosto de nada que gere impacto. Então, assim, por exemplo, boxe, kickboxing, eu não sou muito fã, e daí os meus amigos, e não é um ou outro que pratica, e eu tenho até um casal de pacientes que tem um boxe de crossfit. Eu acho que grávida não pode ser crossfiteira. Eu acho que a grávida quer continuar no boxe pelo convívio maravilhoso, ótimo, continue. Atividade física voltada para a grávida, mais com áreas de musculação, do que sobe de caixa, desce de caixas, pendura. Com o menos impacto possível, né? Sim. Exercícios com muito esforço pélvico, só se for uma mulher sem riscos de prematuridade. Agachamento, leg press, abdominais. Essa paciente ela não pode ser submetida a um esforço pélvico caso ela tenha uma insuficiência istmo-cervical desconhecida. Porque às vezes é a paciente que está na primeira gravidez dela, eu não sei se ela com esforço pode entrar em trabalho de parto. Agora, fortalecimento de assoalho pélvico é algo interessante, é muito importante, até para a proteção do parto e até para a proteção futura dessa mulher. E daí as fisioterapeutas pélvicas passam exercícios voltados para isso, que são bem interessantes. É bem direcionado, né? Bem direcionado. Vamos ver as perguntinhas. Tipagem sanguínea. O fator RH da mãe pode influenciar alguma coisa no parto? No parto, especificamente, não. O que a gente sabe é, quando a mulher é negativa e o marido é positivo, o feto pode ser positivo. Se esse feto for positivo, a gente precisa fazer uma vacininha, uma imunoglobulina, especificamente anti-D, para proteger essa mulher de, no momento do parto, existir contato sangue fetal, sangue materno, e essa mulher ficar isoimunizada contra o tipo de sangue positivo. Então, o que acontece? Se essa mulher for negativa e tiver esse contato com positivo sem estar protegida, numa próxima gravidez, caso o bebê dela seja positivo, ela vai ter anticorpos anti-sangue positivo. Daí vai ter que procurar um bom fetologista para fazer acompanhamento, porque muitas vezes a gente tem que fazer transfusão intraútero. Não sei se vocês chegaram a acompanhar alguma vez algum procedimento nosso, Eu acompanhei. mas às vezes a gente tem que fazer uma punção no bebê e colocar sangue, fazer literalmente transfusão sanguínea, porque esse bebê fica constantemente anemiado. Então, por isso que no parto em si não influencia. O que influencia é na gravidez e como isso vai ser manejado. Em questão que a gente estava comentando de exercício físico para puérpera, a partir de quanto tempo no parto cesárea, no parto normal, que é liberado? Eu gosto muito de gente velha. Eu adoro as velhinhas. As velhinhas, as nossas avós, são as pessoas mais sábias do mundo.
E elas falavam muito do resguardo. Sim, sim, De é. 40 dias. Elas falavam umas coisas muito doidas, que não podia lavar Lavar cabelo, cabelo. comer carne de porco. Mas, no geral, o resguardo dos 40 dias parece ser bem interessante. Por quê? No parto normal existem as lacerações, raramente, pouco presente, mas ainda existe a episiotomia. E na cesariana a gente tem os cortes, que apesar de ser uma região bem baixinha, com um risco baixíssimo de herniação, a gente quer dar qualidade de cicatrização. E os órgãos pélvicos ainda estão voltando para o lugar. Então, o útero está evoluindo, a bexiga está voltando à conformação normal dela, a vagina está perdendo aquele entumecimento. Então, de uma forma geral, eu sugiro a gente ouvir as vovós 40 dias. 40 o dias. resguardo parece ser o ideal. Para algumas mulheres a gente pede um pouquinho mais, e para outras que fizeram atividade física até o último dia e o corpo está precisando, a cabeça está precisando, às vezes com 30 dias a gente libera. E algumas mães mandaram perguntando pra gente sobre questão. Depois que o bebê nasce, elas começam a sentir cólica. Aí uma lá até perguntou: é porque o útero tá voltando no tamanho normal? Por que tem essa cólica? O que acontece no corpo da mulher? Na amamentação, e daí vocês vão falar muito melhor do que eu, a gente tem a liberação de ocitocina nível cortical. Essa ocitocina serve para ejeção do leite e serve para contrair o útero. A ocitocina é um hormônio que a gente usa, inclusive, no pós-parto imediato para contração uterina, justamente para evitar sangramentos. Que, eventualmente, na indução de trabalho de parto, a gente usa a ocitocina, que é aquele soro que todo mundo chama de soro da dor, né? Mas que às vezes é usado para indução de trabalho de parto, que ajuda na contração. E, justamente, o corpo, sabiamente, quando o bebê está mamando, ele contrai o útero. Por isso que aquilo que vocês ensinaram a gente da obstetrícia, de pôr o bebê logo para mamar, ajuda muito o obstetra. Evita a hemorragia, né? Ajuda a evitar a hemorragia. E em relação à indução do trabalho de parto? A partir de quantas semanas que é feito? Em quais pacientes que pode ser feito? A indução de trabalho de parto, ela é algo interessante. Ela gera uma pequena confusão de começo. A gente não está dando, ou melhor, a gente não está levando a mulher ao parto normal. A gente está levando ela para o parto vaginal. De uma forma geral, a indução ela não tem uma idade mínima. A gente indica a indução quando essa mulher, 1, não quer parto cesáreo. 2, quando a cesárea para ela é muito risco. Então, por exemplo, um parto induzido de 26 semanas. Uma mulher que tem a indicação por uma pré-eclâmpsia grave, por um bebê mal formado, por uma acrania que tenha ordem judicial para interrupção, essa mulher não vai se beneficiar com cesariana. Porque você vai ter o sangramento, o útero não tem uma regiãozinha que é formada só para o final da gravidez, que se chama segmento de parto, que é ali onde é feita a cesariana. Então aumenta muito a morbidade dessa cesariana, aumenta muito o risco de lesões uterinas a ponto de necessidade de histerectomia. Daí a gente vem para as indicações, ou melhor, a gente vem para as possibilidades de uma gravidez a termo. A mulher acima de 37 semanas, que você tenha preferência pelo parto vaginal, por exemplo, uma paciente que é uma hipertensa grave com capacidade de UTI. Essa mulher também não deve ser espoliada numa cesariana, então para ela, eventualmente, vai ser melhor o parto normal. Um bebê de uma mulher de 37 semanas de diabetes, que tenha uma boa condição e já está num bom tamanho, às vezes a gente fala, pô, já está com 3.837 semanas e ela quer parto normal, parto vaginal. Às vezes é melhor a gente ir para indução do que a gente ir para cesariana pelo gosto dela. E às vezes é melhor você induzir naquele momento do que esperar até 41 semanas ou 40 semanas, se for possível, e esse bebê está com 4,5 kg, 4,7 kg. Então você procura a indução quando você tem uma indicação de resolução e a paciente não quer cesárea, 2, ela não pode ter cesárea. Daí a gente vai falar sobre segurança de indução. Eu acho que a indução não é para todas as pacientes. Eu acho que a indução de trabalho de parto, e daí é uma percepção de literatura, não tem uma taxa de sucesso tão grande a ponto de você falar assim, vou induzir todas as pacientes que chegarem em 41 semanas e vai ser todo um parto normal. Não, porque a gente sabe que na melhor das hipóteses a gente vai chegar no serviço perfeito em 50%. Então eu acho que a indução, e eu vejo isso como algo bom, deve ser discutido com a paciente. Você deve ver bem as condições fetais, porque tem gente que às vezes espera o bebê estar ruim para induzir. Aquela paciente hipertensa com bebê com oligômio
e vocês devem receber um monte de cesarianas que encacaram durante a indução. Sim. Então, por isso que eu sou um pouquinho, não vou falar contra, eu sou a favor da indução, mas eu sou um pouquinho criterioso sobre induzir. Eu sempre tenho que fazer o papel de advogado do diabo. Vale a pena induzir? A gente vai lá, faz a escala de Bishop, toca aquele bebê que tá alto, aquele bebê que tá com colo grosso, a mulher diabética de um bebê de 4,2 kg. Às vezes você não tá dando boas condições pro bebê e você só tá buscando taxa de parto normal pro teu hospital. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e tem que fazer isso de forma individual. Nem todas as pacientes devem ir para cesariana de cara e nem todas as pacientes devem ir para indução. Você senta com a mulher, você fala, ó, induzir é isso, isso, isso. Vamos. Eu induzo em média uma paciente por semana e normalmente eu tenho essa conversa. Eu examino a paciente e falo, não tá bom para induzir. Normalmente o paciente fala, então beleza, vamos para cesárea. Tá bom para induzir, vamos tentar? Vamos tentar, vamos para indução. Eu acho que o pensamento tem que ser esse. A gente tem que dividir a responsabilidade para não ter um desfecho negativo e que depois a paciente vire para você e fale assim, eu não queria ter induzido, doutor. Eu passo por isso, porque às vezes eu vejo a paciente tá lá induzindo 2 dias, fazendo lá o procedimento, coloca comprimido, faz, tá tudo bem com o bebê, mas a paciente não quer de jeito nenhum aquela indução e por às vezes tá em um hospital do SUS, alguma coisa, tem que ir até o final daquele parto. A paciente desesperada. E também vejo muitas que o médico vai lá e fala, olha, agora tem que ir para cesárea, não dá mais. Elas, não, mas eu quero normal e fica até aquele final. É bem conflituoso esse... Angustiante. E indução, o pessoal confunde. A gente tem um comprimidinho para indução e às vezes o pessoal acha, coloca comprimido, daqui 6 horas vou e coloco outro, daqui 6 horas vou e coloco outro. E nesse meio tempo, e o bebê, como que tá? A gente que é fetologista, a gente sabe o quanto que é desgastante para o bebê também. Porque você coloca a paciente em dieta leve, você faz essa paciente ficar sendo submetida a efeito químico, que às vezes dá febre na paciente. Então, a gente tem que ser criterioso. A indução ela tem que ser voltada para gravidezes rígidas e que, se forem gravidezes com patologias, hipertensas, diabéticas, fique do lado da sua paciente. São induções que precisam ser mais curtas, não devem ser induções de 48, 72 horas. Tem que ser induções cuidadosas, cautelosas e principalmente individualizadas. Não adianta querer fazer uma receita de bolo e para Exatamente. todo mundo, né? Exatamente. Indução é maravilhosa, salva vidas, salva bebês, mas não pode ser levada ao extremo nunca. E em relação ao trabalho de parto, quando que a mulher pode saber que ela está entrando em trabalho de parto? Trabalho de parto, eu sempre tenho medo de falar certas coisas. Eu já tive paciente que me ligou lá de Itanhaém e falou, Bruno, tô começando a ter uma dorzinha. Daí eu falei, você consegue vir agora? Vou ligar pro motorista que vai levar a gente para Santos. Então faz o seguinte, dá um pulinho no hospital daí e fala para ele te encontrar lá. Daí ela foi para lá, chegou lá, tava com 7 centímetros, sem dor. Só com Tranquilinha. uma dorzinha. Daí o hospital de lá falou, Bruno, não vai dar para sair daqui. Tá bom, ganha aí. 1h30 depois ela ganhou. Ela teve um trabalho de parto, assim, dos deuses. Lindo. E tem paciente que a gente dá aquela receitinha. Quando vier dor de 5 em 5 minutos, que dure 30 a 40 segundos, a cada 10 minutos você conta 3 contrações, hospital. Ou ligue para o seu médico. Essa é mais ou menos a receitinha de bolo. O problema é que às vezes essa paciente chega no hospital e está com 1 centímetro de dilatação. Daí às vezes você fala assim, vai dar uma andada, vai lá no shopping, anda. Daí a mulher vai lá pro corredor do hospital, fica andando, volta. Dali 3 horas, contração a cada 3 minutos, 40 segundos você toca 2 centímetros. Às Se vezes... internar uma paciente dessa gera uma ansiedade que aí o bebê começa a demorar 10 horas, não Começa a nasce. achar que tem algo errado, né? Que ela não vai conseguir. E às vezes ela ainda só está naquela fase latente inicial. E que por isso que é muito interessante no pré-natal a gente falar, ó, nem sempre trabalho de parto dói, nem sempre começou dor, vai nascer dali 5 horas, 4 horas. E às vezes você vai começar a ter as dores, vai começar a ritmar, você vai para o hospital, a gente deixa em repouso, você vai dormir e vai acordar sem dor. É bem individualizado mesmo, É bem né? individualizado. Mas se eu tiver que orientar todas as minhas pacientes, perdeu o líquido, teve dor a cada 5 minutos, teve um sangramento, o nenê está mexendo de forma diferente ou pouco, liga para o teu médico ou dá um pulinho na maternidade. Eu acho que é a forma mais segura da gente poder dizer, abranger que tá tudo bem. E às vezes é isso, às vezes está em começo de trabalho de parto, às vezes está em pródromos e você vai, encontra a paciente,
três contraçõezinhas em 10 minutos, você toca, tá 3 centímetros, você fala, volta daqui 2 horas, vai para casa, toma um banho. Ela volta, tá com 7 centímetros. Isso é maravilhoso. Essa semana teve uma que saiu da Praia Grande e disse que a bolsa estourou. A bolsa estourou, eu coloquei as coisas no carro, uma dorzinha bem de leve, primeira gravidez. Uma dorzinha bem de leve veio para Santos. Quando chegou aqui nessa avenida, o bebê nasceu no carro. Aí chegou lá, fui lá, o bebê estava no carro ainda. Aí o pai que fez o parto, o pai ainda pegou o celular, filmou o parto. Ele conseguiu ainda filmar, legal, Aí né? foi Porque bom que deu para ver o né? horário do Sangue nascimento frio. pelo vídeo do carro. E você sabe por que também é bom? Para registro, Sim. para efeitos de registro. Porque eu não sei se vocês passam por isso, mas a gente já passou algumas vezes de chegar a mulher de banho tomado, sem sangramento, com o bebê com o cordão clampeado. Cadê a placenta? Já joguei no lixo. Nossa. Você vai examinar, tem laceração. Já aconteceu isso no SUS com a Sim. gente. Sim. Boletim de ocorrência. Tem algum registro do parto? Filmou, tirou foto? Não. Boletim de ocorrência. Que você não sabe, né? Não tem como saber. Então, às vezes o vídeo é interessante. Para parto domiciliar é importante, por exemplo. Eu sou um pouco avesso, e daí eu não vou tocar nesse assunto, pra mexer no vespeiro com vara curta, mas daí, para quem for, é importante o registro. Uma outra coisa que elas reclamam bastante são dos enjoos. Esses enjoos começam quando? Tem previsão de parar? Você sabe que eu li recentemente, até final de semana, eu tava tranquilo, meus filhos estavam dormindo, falei, deixa eu abrir algum capítulo de alguma coisa para reler. Daí eu fui ler justamente hiperemese. Na literatura, começa geralmente com 8 semanas, que é quando você tem o pico do hormônio da fração beta, do HCG, e geralmente melhora em torno de 11 a 13 semanas. Mas a gente tem mulher que vomita a gravidez toda, inteira. né? E daí eu vou fazer um adendo e falar da minha esposa linda, maravilhosa, que ela foi nauseando até 20 semanas. E assim, um dia eu dei um Coitada, chocolate que ela amava, que era o Lance, e ela saiu correndo pra vomitar. E minha esposa sempre foi assim, cuca fresquíssima. Ela vai, vomita, sem fazer um barulho. Plena. Lava a boca, escova o dente e volta a conversar como se nada tivesse acontecendo. Daí um dia, e ela vai brigar comigo, tinha um casal conversando com a gente e ela assim pra mim, nossa, eu não vomitei, não nauseei nenhuma vez na gravidez, né? Foi tranquila. Daí eu olhei pra cara dela, eu esperei o casal sair de perto, porque eu não queria ser indelicado. Sim. Eu falei assim, eu não sei se você tá mentindo ou se você tá com a cabeça muito ruim. Qual das duas Daí opções, ela, né? porque toda noite ela vomitava, e não era nem a náusea Tadinha. matinal, era a náusea noturna dela. E daí, como que você explica para aquela mulher que ela tá tendo náusea com 30 semanas, sendo que ela já tinha melhorado? Bom, são algumas questões. A gente sabe que o esvaziamento gástrico fica mais lentificado. Por que o intestino fica mais lentificado? Porque o estrogênio e a progesterona em excesso da gravidez fazem o útero contrair menos, e o útero é músculo liso, intestino músculo liso, e estômago fica mais paradão. Então ela fica com uma maior quantidade de conteúdo gástrico ali. Tem a questão da fração beta do HCG, que aumenta e faz algumas modificações também no pH gástrico, mas objetivamente, se eu for orientar minhas pacientes, eu vou falar, calma, já tá passando, já vai melhorar. E não tem um santo remédio, Não tem. porque é você brigar com a natureza. É brigar com a natureza. Aquela paciente perde peso, expolia eletrólito e não consegue beber água e desidrata. E às vezes eu tenho que internar essa mulher. Pra hidratar, é endovenoso. Exatamente. Deixa eu ver o que mais que elas perguntaram. Fala da comida japonesa. Fala da comida japonesa. Não, elas perguntaram se pode comer comida japonesa, se tem algum problema, se pode tomar álcool. É liberado ou não é a comida japonesa? Depende. Qual que é a questão da comida japonesa? E eu sempre faço uma brincadeira. Comida japonesa transmite toxoplasmose? Não. Salmão não tem culpa nenhuma de ter nascido. Ele levou a culpa aí. Se a mulher nunca teve contato com toxoplasmose, a gente não fala só da comida japonesa. A gente fala da comida japonesa, do quibe cru, da salada, da fruta do mercado, que você dá só uma esfregadinha. Porque qual que é a questão? Quem está preparando o alimento, eu não sei. Quantas vezes você não vai no shopping, no banheiro do shopping, não tem uma pessoa com avental do restaurante Sim. ali dentro do banheiro. E às vezes aquela pessoa pode estar com toxoplasmose. E só quem já viu um feto acometido por toxoplasmose, eu acho que vocês já devem ter recebido bebês com toxoplasmose. Sim. Eu tive um óbito de um feto do consultório agora por toxoplasmose. Gente, é desesperador. É triste. É desesperador. E grande parte das toxoplasmoses fetais vem, infelizmente, de comidas cruas por causa de manuseio.
Então eu sempre faço uma brincadeirinha, eu falo, não posso citar nomes, né? Porque se eu citar nomes aqui é deselegante. Mas o freelance, ele ficou arrumando o carro de manhã, daí ele tirou um pouquinho do excesso da graxa, daí ele foi, fez o freelance de jardineiro à tarde, daí foi, tirou o excessinho ali debaixo da unha, e daí à noite ele é cozinheiro, e ele foi preparar seu sushi. Daí ele pegou o salmãozinho assim, travou com a unha, que estava meio sujinha de graxa e de terra, e foi cortando e colocou direto no teu prato. Isso é o preparo de uma comida japonesa. Não de todos os restaurantes, é óbvio. E quem generalizar isso está sendo idiota. Mas às vezes é o freelance que está preparando aquilo e às vezes a pessoa está com toxoplasmose e não sabe. E daí a gestante vai lá e fala, tá salgadinho, tá gostoso. Essa que é a preocupação. Mesma coisa o quibe cru, porque esse mesmo cara depois ele vai lá amassar o trigo e o quibe. E depois vai mexer nas frutas, e depois na salada, e depois na verdura. Então nossa preocupação não está na qualidade do restaurante. Eu sei que o material que o pessoal compra é bom, mas no preparo. Bruno, mas em casa tem problema? Não, porque eu sei que quem vai preparar lavou a mão. Quando minhas pacientes começam a brigar muito comigo, mas por que não pode? Me prova, eu vou toda vez naquele restaurante, eu nunca tive. Então tá bom, você me garante, você me dá 100% de certeza que aquele restaurante que você paga R$150 o sushi, ou o rodízio de sushi, nem sei como que funciona mais, que a pessoa que vai preparar a tua comida lava a mão? Não tem como garantir. Não tem. A comida correr muito risco, né? A comida que passou por cocção, a gente não tem preocupação. Então a carne pode vir vermelha, não tem problema. O salmão pode vir só selado, não tem problema. O problema é a comida sem cocção. Então, respondendo, e eu sei que os restaurantes japoneses devem estar lá furando o pneu do meu carro agora, não são sem higiene, não são todos, que são muito pelo contrário. A gente sabe que para abrir um restaurante hoje você tem que ter certificações da vigilância de um monte de lugar. A gente não está falando disso, a gente está falando que quem vai comer, prefira o frito, prefira o assado, prefira evitar. E é temporário, né? Vai ser o tempo ali só da gestação. Às vezes vale a pena você ter um excesso ali de zelo, né? Exatamente. Para evitar ali, E donos de restaurante japonês, não furem pneu do meu carro. Depois tudo volta ao normal. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer. Onde que as pacientes podem te encontrar? Onde que elas podem tirar suas dúvidas? Bom, eu acho que o jeito mais fácil é lá no Instagram, né? No @BrunoZayer, ZAHR. Eu nunca abro meus e-mails, então não me mandem e-mails, mas é brunozayer@hotmail.com. E no consultório, que eu tô lá na Clínica Leifert, lá eu faço a minha parte de pré-natal, de consultas ginecológicas. Na Saúde Imagem, que eu faço a parte de medicina fetal. E no São Lucas eu não fico mais na porta, mas se quiser eu dou um oizinho lá também. Muito obrigada pela participação. Obrigado eu. É uma honra para mim, meninas. Contem sempre comigo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, ative as notificações e compartilha com uma gestante esse vídeo, que foi cheio de conteúdo. Tchau, tchau.